Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias nesta manhã, onde começamos a terceira semana do Apacentar o Pequeno Rebanho, hein? Já estamos na semana 3. Parece que foi ontem que inauguramos, aqui teve o lançamento da Agenda Apacentar e já estamos na semana 3. E nessa semana nós vamos pensar dentro da temática e profética também. A identidade pessoal é a base para a construção de valores. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. Quero convidá-los a abrir, você em casa da mesma forma. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou repetir mais uma vez. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Espírito Santo, aqui está o teu rebanho, a tua igreja. Mais uma manhã nós estamos abertos para ouvir aquilo que teu Espírito Santo diz sempre sobre este altar, usando a vida do anjo da igreja, usando a vida de outros pastores. E nesta manhã, eis-me aqui, Senhor, eu dependo exclusivamente da tua unção e do teu poder. Que a tua palavra possa criar um impacto na vida dos teus filhos e que juntos, gerando fé no nosso coração, nós possamos ter definida a nossa identidade e saber que estamos nesse tempo plantado com a oportunidade de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem projetado com os valores do reino. Que assim seja, Senhor Deus, diariamente na nossa vida e por todo sempre. Nós oramos na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Pode tomar seus assentos, sente-se por favor nessa manhã. Nós estamos vivendo dias que a importância de saber a nossa identidade é fundamental. Saber quem somos e também saber quem Deus é. A sociedade, de alguma maneira, ela está tentando corromper aquilo que nós recebemos como herança dos nossos familiares, especificamente dos nossos pais, para reconhecer e sabermos realmente quem somos. E por outro lado, nos dias atuais, de alguma maneira, esta mesma corrupção, ela tem tentado tirar a ideia de um Deus criador, de um Deus verdadeiro, de um Deus único, tentando buscar outras ideologias, tentando buscar outras filosofias para colocar e desestabilizar aquilo que nós cremos como igreja, aquilo que nós cremos como a palavra de Deus nos ensina e pela nossa fé. E eu e você como cristão, mais do que nunca, nós precisamos ter uma identidade definida quando nós olhamos para esse texto. E nós somos aqueles que cremos na criação, somos criacionistas. Nós vemos Deus criando um homem e uma mulher, definitivamente, humanamente falando. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. Deus não criou uma mulher para ser homem, Deus não criou um homem para ser mulher. Deus criou macho e fêmea. Diga comigo, macho e fêmea. Tem macho aqui nessa manhã? E tem fêmea aqui nessa manhã? Aleluia, é macho e fêmea, não pode ter outra opção. E nesse texto nós já vemos pela fé a existência de Deus, o Deus criador. Nós não somos frutos do acaso ou de uma evolução. Nós somos uma obra criada pelo próprio Deus quando Ele se dispõe a colocar a mão na massa de uma forma artesanal para criar o ser humano, à sua imagem e à sua semelhança, com um artigo definido, homem e mulher, não existe meio termo. Ele é criador. Humanamente falando, nós precisamos saber disso, porque hoje, você sabe mais do que nunca, não há necessidade de expressar isso, mas estão tentando colocar outros gêneros que não estão dentro da criação. Outros gêneros que tentam, de alguma maneira, corromper e desestabilizar
aquilo que foi criação de Deus e a primeira instituição, antes de qualquer outra instituição, antes de uma instituição médica, educacional, a primeira instituição que Deus faz é a família. E essa família, ela é composta por duas pessoas que vão procriar, que vão gerar, um homem e uma mulher. Não existe meio termo. Agora, espiritualmente falando, eu tenho que ter uma identidade clara, de entender também que a minha identidade de Deus, quando Ele se dispôs a me criar e criar você, Ele fez isso com um propósito. Qual o propósito? O propósito de nós, eu e você, sermos para o louvor da sua glória. Quando Deus criou o homem, Ele queria que o homem fosse o louvor da sua glória. Quando Ele criou a mulher, Ele queria que a mulher fosse para o louvor da sua glória, expressando sempre em tudo que fosse realizar e fazer, sendo macho e sendo fêmea, o louvor da glória de Deus. O relacionamento conjugal entre eles era para o louvor da glória de Deus. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não gerariam filhos à sua própria imagem. O pecado corrompeu isso. Por isso eles passaram a gerar filhos à sua própria imagem. Mas se eles não tivessem pecado, eles gerariam filhos à imagem de Deus, porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Automaticamente a produção seria todos nós a imagem e semelhança de Deus. É por isso que na nova aliança o Senhor vem resgatar essa imagem, trazermos novamente a glória do Senhor transformada na nossa personalidade, no nosso caráter, através do novo nascimento, para que eu e você pudéssemos se tornar agora a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que naturalmente era impossível, agora por causa da queda, Deus ele vai estabelecer uma nova aliança para que espiritualmente seja possível eu e você se tornarmos uma pessoa semelhante a Jesus. E os filhos que geramos espiritualmente, todos eles devem ser centralizados em Jesus e parecidos com Jesus. Quando nós não sabemos quem somos ou permitimos que uma filosofia atual entre na nossa vida, nós podemos descaracterizar o que Deus caracterizou. Isso tanto no aspecto humano, como também no aspecto espiritual. Não podemos descaracterizar o que Deus caracterizou. Isso gera a perda de dois benefícios. Quais são eles? Primeiro, quando descaracterizamos aquilo que Deus caracterizou, nós perdemos a identidade. Nós deixamos de ser filhos e passamos a ser criaturas. Há uma frase que se diz de uma forma, um jargão popular, que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Ainda que desejamos e gostaríamos que isso fosse uma verdade, quando Adão quebra a aliança junto com Eva, esse benefício de filho não mais tem. Adão agora passa a ser uma criatura de Deus, e aquilo que vai ser gerado através da vida de Adão, todos nós vamos se tornar criaturas de Deus, e nós precisamos agora nascer do nascimento espiritual, não da vontade da carne, não da vontade do homem, para que nós venhamos nascer da vontade do Espírito de Deus, para que nós nos tornemos novamente filhos. É por isso que em João capítulo 3, versículo 16, você sabe muito bem, melhor do que eu, que está escrito que Jesus é o Filho único, antes da sua morte e ressurreição. João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único, unigênito, era um só, não tinha outro. Mas depois da ressurreição, e através da nova aliança, Paulo, quando escreve a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 8, ele vai dizer que Jesus é o primogênito. Ele deixou de ser único para ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Porque quando recebemos Jesus na nossa vida, vem de novo a restauração da nossa identidade como filho. Agora o pecado, ele tenta de alguma maneira corromper e descaracterizar aquilo que Deus caracterizou. A segunda perda do benefício que nós perdemos por descaracterizar isso é a bênção divina, porque o homem foi abençoado para viver o melhor, para desfrutar do melhor de Deus na terra.
E quando nós perdemos a bênção divina, nós vivemos debaixo da maldição. Adão e os seus descendentes, até nos dias atuais, estão debaixo de maldição. Nós só conseguimos vencer essas maldições quando nós nos posicionamos e procuramos viver uma vida diferente, exatamente pelo novo nascimento. E agora, dentro do novo nascimento, nós vamos viver valores que estão impressos na palavra, a revelada através do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a diferença com a nossa identidade de macho e fêmea, na questão natural, humana e espiritual, como filhos de Deus. Os dias são maus, os dias são terríveis. Ainda que nós tenhamos uma expectativa em Deus da igreja, de superarmos e vencer a dia após dia, nós sabemos que dentro de um contexto escatológico, os dias serão maus. Não é diferente da sociedade romana nos dias de Paulo. A sociedade romana nos dias de Paulo, quando Paulo faz uso da sua carta à igreja local, ele vai dizer que existe uma sociedade que descaracterizou e trouxe a inversão de valores para a sua realidade. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos. Em Romanos capítulo 1, eu gostaria que você deixasse aberta a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, quando nós vemos Paulo denunciando e falando a realidade da sociedade romana na inversão de valores bem parecido com os nossos dias atuais, porque aquele povo, aquela sociedade havia invertido os valores porque perderam a identidade e deixaram de acreditar no Deus Criador. O versículo 25 do capítulo de número 1 vai dizer: e eles trocaram, olha a inversão de valores, e eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Inversão de valores, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e hoje tem sido isso, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo o sempre. Ele está falando de uma troca de valores por quê? Porque eles vão trazer dentro da sua vida, do dia a dia, algo que desvaloriza e descaracteriza aquilo que Deus estabeleceu como um princípio abençoador de uma identidade pessoal para a humanidade e uma identidade espiritual. Esses homens da sociedade romana eram homens maus. O versículo de número 18, leia comigo o 18. O 18 vai dizer que eles eram homens maus. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça, ou contra a maldade e a injustiça. Eles eram maus, pessoas ruins, injustas. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos da mesma forma nos dias atuais a injustiça. No plano político, a injustiça. Uma injustiça de pessoas que estão trocando os valores. A maldade impregnada no coração do ser humano. A segunda realidade é a idolatria e o ateísmo. O versículo 21 ao versículo 23 vai mostrar que havia a idolatria e o ateísmo ao mesmo tempo. A idolatria, quando eles estão substituindo o culto ao verdadeiro Deus a outras situações que chamam de divindade, que para mim não é divindade. Não tem como comparar o Criador com criatura. Eu não posso comparar o cristianismo a nenhuma outra religião. Eu não posso comparar o cristianismo a qualquer outra religião. Outras religiões foram fundadas por criaturas, por seres humanos. A nossa realidade de cristianismo foi instituída por Deus, Jesus Cristo soberano. Ele é incomparável. Porém, existe a idolatria. Versículo 21 vai dizer sobre isso: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e coração. Dizendo sábios, se tornaram tolos, tropeçaram
ou trocaram, perdão, a glória de Deus incorruptível por imagem, semelhantes a seres humanos corruptíveis em aves, quadrúpedes, répteis e assim sucessivamente. Paulo está falando de uma sociedade de inversão de valores que deixa de cultuar ao Criador e passa a cultuar a criatura. E, meu irmão, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque dentro dessa inversão de valores, quando se perde a identidade, nós somos levados pela moda, nós somos levados pelo momento, e sem perceber ou percebendo, nós começamos a idolatrar pessoas. Sabe, dentro de um contexto religioso, eu me preocupo muito, porque quando nós falamos de idolatria, geralmente nós pensamos apenas na idolatria no contexto de prestar um culto verdadeiro a uma falsa divindade. Isto é idolatria. Você oferecer um verdadeiro culto a um falso Deus é idolatria. Mas no contexto do grego, como no hebraico, a idolatria também é você estar na presença do verdadeiro Deus e prestar um culto falso. Isso também é idolatria. E nós, como igreja, temos que vigiar em todo tempo para que o nosso coração não se corrompa. E venha ídolos no nosso coração, ídolos que tomem o lugar de Deus. O que é idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos uma sociedade que, como a Europa, tentando trazer para o Brasil o ateísmo. O ateísmo começa a ser plantado nas nossas crianças. Por isso a importância de trazermos as crianças para a igreja. A importância de educar a criança no caminho. Ensinar com a sua vida, no dia a dia dentro do seu lar, e também dentro da estrutura da igreja local, naquilo que ela se propõe a oferecer e fazer na vida das crianças. Porque os países europeus que viveram e vivem o ateísmo, as crianças foram atingidas, as crianças foram dominadas para que a geração futura tirasse ou descartasse Deus da sua identidade, da sua realidade. Lembro nos anos 80, quando havia um evangelista da Jocum chamado Josué Orion. Quem é dessa época que lembra do evangelista Josué Orion, que pregava muito sobre as mensagens subliminares? Quem? Alguém aqui? Será que só eu que sou Matusalém? Nem você, Ítalo, por favor. O Josué Orion, ele falava das mensagens subliminares. E nas mensagens ele mostrava alguns filmes da Disney que tinha a sua mensagem subliminar. E ele disse que em uma ocasião ele estava no avião e ao seu lado havia uma pessoa sentada, e essa pessoa, ela era dark, estava black, e a pessoa, a aeromoça, quando passava, a comissária de bordo, eu não sei, a pessoa que estava servindo o alimento, oferecia para esta pessoa que estava ao lado do Josué Orion. A pessoa que estava sentada ao seu lado dizia: não quero, eu estou jejuando. E quando a pessoa disse: estou jejuando, o Josué Orion pensou: puxa, é um cristão, é um evangélico, eu vou cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Ele olhou e disse: olha, você está jejuando, você é um cristão? Ele disse: não, eu não sou cristão, eu sou satanista, e eu estou jejuando. E sem ele saber que o Josué Orion era um evangelista, ele começa a dizer o plano dos satanistas. E dentro dos planos que eles tinham, era entrar na mente das crianças. Eles não estavam preocupados com a igreja atual, porque a igreja atual estava enraizada. Eles estavam preocupados com a geração futura. E na geração futura eles estavam tentando impregnar ensinos que pudessem de alguma maneira descaracterizar ou descartar Deus da cultura das crianças, com o ateísmo. E hoje nós vemos a Europa que é um berço, foi um berço de avivamento, de avivalistas, de grandes homens, de grandes igrejas, passam hoje por uma realidade difícil espiritualmente, a ponto da Missão Desafio hoje, neste ano, está trabalhando com fôlego para a Europa, para que reacenda ou venha de novo o vento do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que isso aconteça na Europa, que o fogo do Espírito Santo ateie no coração daquelas pessoas que lá estão plantadas, mas que aqui no Brasil você seja um instrumento de avivamento para a vida dos nossos filhos, das crianças, que as gerações que virão não descarte Deus, mas traga Deus para a sua história, traga Deus para a sua realidade, porque Ele vê em você um bom exemplo, e você trazendo e incultando na mente da criança que Deus é real.
Deus não é uma história, Deus não é um conto de fadas, Deus não é uma ficção. Deus é vivo, é poderoso, Ele fala, Ele age, Ele é um ser racional que está aqui nesta manhã falando ao teu coração. Aleluia, aplauda ao Rei Jesus. A terceira realidade dos dias de Paulo, quando ele escreve a carta à igreja em Roma, de uma sociedade romana que estava invertendo os valores porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, é a imoralidade e perversão. No versículo 26 e 27 do capítulo 1, nós percebemos que haveria a perversão e a imoralidade sexual, a distorção do gênero. Já naqueles dias já existia a distorção do gênero, homem deixando de ser homem e querendo ser mulher, mulher mudando seus hábitos naturais, deixando de viver aquele toque feminino que só as mulheres têm para passar a ter um toque macho. A perversão e a imoralidade já estavam nos dias da igreja em Roma, por causa da inversão de valores, porque perderam a identidade, descaracterizaram e tiraram Deus da sua vida e perderam a bênção divina. Nossos dias são assim, irmãos. Basta você andar pelas ruas, entrar nos shoppings, infelizmente algumas lojas âncora, basta você falar com um jovem ou outro, você percebe a distorção e a inversão de valores, perdendo a identidade pessoal e principalmente a questão espiritual. Jesus já nos ensinou sobre isso. Jesus, ele disse que nos últimos dias seriam dias parecidos com os dias anteriores. Jesus, em Lucas capítulo 17, eu vou pedir para que você coloque por favor na tela e você me acompanhe. Lucas capítulo 17, o versículo 26 ao 30, Jesus vai nos dar evidências e vai denunciar como será manifesto ou manifestado os dias que vão anteceder a sua volta. Ele vai comparar a 2 dias, aos dias de Noé e aos dias de Ló. Ele diz assim no versículo de número 26: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu como fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus está falando dos dias da sua vinda, como seria parecido, e isso é muito parecido nos dias atuais. Por isso, cristão verdadeiro e discípulo amado de Jesus, precisamos manter a nossa identidade e a nossa crença no dia a dia que Deus é real e que somos criaturas dele, feitos para o louvor da sua glória. Porque nos dias de Noé, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 5, é dias de perversão. Diga comigo, dias de perversão. E Gênesis capítulo 19, versículo 5, dias de imoralidade. Você vê a perversão no dia de Noé, e você vê a perversão também nos dias de Ló. Você vê a corrupção de uma forma geral em Gênesis capítulo 6, quando Deus se dispõe através de Noé, preparar uma arca para que aqueles que crescem na pregação de Noé pudessem ser salvos. Infelizmente, aquela geração estava tão corrompida e tiraram Deus, tiraram a identidade de Deus das suas vidas, estavam tão corrompidas no sistema que governava o mundo até então, que nenhuma daquelas pessoas, com exceção da família de Noé, foram salvos. Mas aqueles dias eram dias de corrupção. E Jesus está dizendo, nos meus dias antes de eu se manifestar, serão dias de corrupção. Nos dias de Ló, dias de imoralidade, dias de perversão, a ponto de anjos visitarem a casa de Ló para livrá-los através da intercessão de Abraão e tirá-los da cidade, porque a cidade seria destruída. O cheiro da podridão, da corrupção, do pecado chegou às narinas de Deus, e Deus iria fazer a sua justiça sobre a cidade. E os moradores, desde os mais novos até os mais velhos, se rodearam a casa de Ló e queriam ter atos sexuais com os anjos. Basta olharmos a imprensa.
e ver a corrupção e a perversão nos nossos dias. Basta olharmos os programas que mais fazem sucesso, os realities, porque incita a nudez, a sexualidade, a corrupção. Deus precisa manter o fogo ateado na sua vida, para que você continue sendo sal e luz, ou melhor, você precisa manter o fogo ateado do Espírito de Deus na sua vida, para você ser uma referência nesses dias, para você continuar brilhando como um exemplo na contramão, ou um contraste daquilo que a sociedade está vivendo. Nós somos um contraste, nós somos convertidos, nós estamos na conversão do sistema que governa este mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Cristo Jesus. Você não é incrédulo, você é cristão. A glória de Cristo está na tua vida, a unção de Deus está na tua vida, o fogo de Deus está na tua vida. Você é uma referência como macho, você é uma referência como fêmea. Ainda que as pessoas tiraram, descartaram Deus, você carrega Deus dentro de você. Você é a arca da nova aliança, você carrega a presença de Deus. Aonde quer que você vá, você está na contramão, dizendo para as pessoas, através da sua vida, que você mantém e acredita e prega os valores. Ainda que há muitos que se corrompam, tem muita gente boa andando nessa estrada boa e iluminada, com sabedoria, ao lado de gente boa e fiel, mantendo-se firme na palavra e na promessa. Tem muita gente comprometida com o reino de Deus, ainda que os dias sejam maus, ainda que o amor de muitos esteja esfriando, de muitos, não são de todos. Há muita gente que tem amor no coração. Você tem amor no coração? Levante as suas mãos, diga glória a Jesus. I love you, I love you, I love you, I love you. Oh, aleluia! Deus plantou você aonde você está, na sua família, na sua casa, na sua sociedade, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na faculdade, numa atividade de lazer esportiva, para que você seja o contraste, para que você seja aquele cara da contramão. Você não vai de acordo com o mundo, você não está sendo dominado pelo sistema do mundo. A Bíblia diz, o mundo, o cosmos, o sistema que governa o mundo jaz no maligno. João fala sobre isso, o mundo jaz no maligno. Mas você não está no maligno, você não tem a mente do mundo. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 1, que nós temos a mente de Cristo. No capítulo 2, o último versículo, diz que nós temos a mente de Cristo. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Ter identidade e manter o padrão totalmente oposto ao da nossa sociedade é ter a mente de Cristo. Como eu tenho a mente de Cristo? Palavra na mente. É você andar com os valores de Deus onde quer que você esteja. Você não anda com os valores de Deus apenas na igreja. Na igreja é muito fácil. Você tem que andar com os valores de Deus aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. É mente de Cristo, é palavra na mente. É mente de Cristo, é palavra na mente. É ter a mente na palavra, é saber que esta palavra que é viva, como o nosso querido Paulo abriu o culto mencionando, e nós cremos nisso, que a palavra é a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. É a palavra, é Jesus. É a palavra, é Jesus na minha mente. É a palavra, é Jesus tomando conta do meu consciente e do meu subconsciente. Eu tenho valores do reino. Eu não se detenho, eu não paro, eu não fico nos lugares aonde estão tentando perverter ou trazer a imoralidade no meio para me contaminar. Não. Quando eu estou nesses ambientes, eu vou ser diferente, eu vou ser sal, eu vou ser luz, eu vou refletir aquilo que creio, porque aquilo que creio me influencia e é capaz de influenciar a outros. Pastor, o que eu preciso fazer? Nós precisamos ser casca grossa. Hoje ter a identidade do reino é ter casca grossa, é você manter as suas convicções
E as suas convicções devem influenciar você, a fim de você influenciar a outro. Porque se você não é convicto daquilo que você diz que crer, não vai te influenciar. Você vai ser um cara, infelizmente, andando exatamente como os outros andam. E Deus não te chamou para que você ande do jeito que os outros andam. Deus te chamou para você ser uma pessoa diferente. E uma pessoa que tinha identidade. E em cima da sua identidade, daquilo que ele cria, ele construiu os seus valores, e os seus valores eram fundamentados. Era Enoque. Enoque, quando eu leio sobre a vida dele, ainda que muito pouco se fala de Enoque, mas o pouco suficiente para você ver que um cara que ele não permitiu que as suas convicções não o influenciassem. Pelo contrário, ele tinha convicções que influenciavam no seu dia a dia, porque ele vivia dentro daquele tempo próximo da geração e da época de Noé, onde havia a perversidão, a imoralidade e a corrupção. E nós precisamos ser parecidos com Jesus e trazer os exemplos de Enoque para a nossa vida. Precisamos de uma geração santa como Enoque. Precisamos de gente que ande com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Quero te convidar a ler nessa manhã. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz: Enoque andou com Deus. Andou com Deus no meio de uma imoralidade dentro da sociedade, dentro de uma perversão, dentro de uma sociedade totalmente danificada e descaracterizada, de uma sociedade que baniu Deus. Enoque continuou andando com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Precisamos de uma geração santa como Enoque, gente que ande com Deus. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Moisés, quando escreve Gênesis, ele está usando um hebraico chamado halar. E halar significa de ir e vir, percorrer. Então você percebe que não era um andar metafórico, mas era algo de caminhar juntos, até porque você encontra na Bíblia várias teofanias de Deus. O que é uma teofania? Quando Deus se materializa, quando Deus vem de uma forma humana e anda, come, caminha com as pessoas. Nós olhamos Deus visitando a casa de Abraão, nós vemos Deus falando com Agar no deserto, nós vemos Deus se materializando numa sarça aonde não se consome, falando com Moisés. E quando eu estou lendo Enoque andou com Deus, eu estou usando o verbo do hebraico halar, que é andar, percorrer, é ir e vir. É como o pastor Joel nos ensinou na campanha: a estrada que Deus preparou é boa, iluminada, vou andar por ela com sabedoria. Ao lado de gente, é andar com Deus na estrada que você está. Dentro de uma geração pervertida e imoral, ele andou com Deus. E nós assim precisamos fazer. Você é o banner de Jesus. Você é o evangelho ambulante. Você é a carta de Cristo e o bom perfume dele. Não permita que a sociedade venha a apagar dentro de você os valores do reino. Pelo contrário, mesmo que chame você de quadrado, continue mantendo os seus olhos fixos em Jesus e na sua palavra. Eu até gosto de ser chamado de quadrado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos da nossa origem. Quando você vê um asiático, você sabe que ele é de um país asiático. Está com o olhinho puxado, é japonês, é coreano, é chinês. Você vê um cara mais tostadinho, você sabe que ele é de um continente africano. No contexto espiritual, eu acho que isso tem muito a ver. Por quê? Quando chama você de quadrado, você já viu como é a Cidade Santa? A Nova Jerusalém, a Bíblia diz que é quadrada. Então, se eu sou quadrado, é porque eu sou de Jerusalém. Diga para o irmão que está do seu lado: se você é quadrado, é porque você é de Jerusalém, meu irmão. Tem gente aqui que é quadrado nessa manhã. Quadrado no sentido de manter os valores do reino. Tem gente aqui que é quadrado, vai continuar sendo quadrado, mesmo que chamem você de quadrado. Oh, vamos fazer esse negócio desleal. Não faço. Mas você é tão quadrado. Sou. Vamos dar uma fugidinha no motel. Não vou.
Saia comigo, mesmo que você é casado. Não vou. Vamos lá naquele boteco. Vamos tomar um John Walker. Não vou. Puxa, mas todo mundo faz, mas não faço. Vamos tomar aquela gelada depois de um futebolzinho? Não vou. Mas puxa, eu conheço um monte de crente que faz. E daí eu não vou. Mas você é tão quadrado. Eu sou quadrado mesmo. A minha cara expressa a minha natureza, a minha origem. Eu sou da Nova Jerusalém. Eu pertenço àquela cidade que está lá em cima. Aplauda o rei, aleluia. A sua pátria não é aqui. Você tem uma dupla nacionalidade. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Halak, ele andou, ele percorria, e Deus o levou para si. Enoque tinha a sua identidade. Não era fruto do meio. Sabia quem era. Você sabe quem é ou você é fruto do meio? Ele não seguia a multidão. Ele não andava no modismo. Ele não andava na onda. Ele andava em Deus. Nós não andamos na onda, nós não andamos no modismo. Se todo mundo está fazendo, nós não fazemos. Nós só fazemos aquilo que é bom, aquilo que vai ser bom para você e vai ser bom para o próximo, aquilo que vai edificar você e vai edificar o próximo. Então nós não podemos fazer assim. Não se deixe levar pela maioria. Não se deixe levar pela maioria. Ainda que todos estejam fazendo, ainda que todos estejam dizendo, ainda que todos queiram conduzir você, mantenha a sua postura. Fique ali, fixo em Jesus. Não se mova, não se deixe dominar. Seja como Enoque. Você não é fruto do meio. Você não anda junto com os outros. Você anda olhando para o alto, porque é de lá que vem a sua redenção. Enoque tinha sua convicção em meio a uma geração depravada devido ao relacionamento pessoal com Deus. No meio de uma geração depravada, o que mantinha Enoque não era porque ele era bom o suficiente. Não vai pensar que você é bom o suficiente. Tem gente que acha que por si só, não, pastor, eu não vou. Vai. Na imoralidade ou na prostituição, Paulo diz assim, foge. Não, mas eu sou bom, vou encarar. Se Paulo está dizendo foge, meu irmão, foge da imoralidade, foge da prostituição, porque nós não somos bons suficientes. Nós não somos capazes, se não for a graça de Deus. Que fez diferença na vida de Enoque é que ele tinha relacionamento com Deus. Nos dias atuais só vai se manter firme quem anda com Deus, quem tem relacionamento com Deus, quem sabe que Deus é presente, é real e tem a sua mente, a mente de Cristo. Aí, meu irmão, quando você anda com Deus e tem relacionamento com Ele, você some, você desaparece. Ainda que Enoque teve, dentro do meu contexto teológico, um desaparecimento, desapareceu literal, porque a palavra que usa para dizer que Enoque foi tomado é uma palavra que nós traduzimos para arrebatamento, é tomado. Então Enoque, ele foi tomado por Deus. E foi tomado com Deus com um propósito. Deus tirou Enoque do cenário mundial, do cenário da sociedade humana, com um propósito específico. Ele tira, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou, o arrebatou para si. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. Não foi mais visto, sabe por quê, irmão? Quem anda com Deus, ele não é mais visto. Eu estou falando no contexto espiritual. Se você andar com Deus, Ana Paula, eu não vou te ver mais, eu vou ver Jesus em você. Os seus olhos serão os olhos de Jesus, os seus ouvidos serão os ouvidos de Jesus, as suas mãos serão as mãos de Jesus, seus pés serão os pés de Jesus. A sua vida, ela não mais será sua. Você vai fazer como o apóstolo Paulo disse: não mais eu vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim, Cristo vivendo em nós. É Jesus aparecendo em nossa vida, meu irmão. Eu não sei, mas você podia dar um glória a Deus mais pentecostal. Eu vou voltar aqui e eu vou dizer: é Jesus aparecendo na sua vida, meu irmão. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor, se levante.